dia a todos. Vamos dar início ao nosso encontro de psicanálise de hoje. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. É um prazer recebê-los na SIG, quer de forma presencial, quer quem nos acompanha de forma remota. Esse encontro de psicanálise, ele tem um significado muito especial, né, para todos da instituição e para mim em particular, né? Não só porque estou recebendo aqui uma psicanalista que foi e será sempre parte fundamental, não só da nossa instituição, mas da minha própria formação como analista. A Eurema Galo de Moraes tem se dedicado ao tema, né? Eu digo especial porque a gente vem conversando sobre esse tema há bastante tempo. É um pedido, né, de que ela pudesse compartilhar hoje conosco meses, anos de profundo estudo, né, sobre as questões do Édipo na contemporaneidade. Eu vou ler bem bonito como ela me mandou, né? Não só o título, como a formação para quem não conhece a Eurema. Então, nós vamos trabalhar hoje o Édipo, movimentos entre as versões da tragédia e as configurações clínicas. A Eurema Galo de Moraes é psicanalista, membro pleno da Sigmund Freud Associação Psicanalítica, doutora pela Universidade Autônoma de Madrid, filiada ao Instituto SIG Psicanálise e Política. Tenho certeza que a nossa manhã, né, de hoje vai ser disruptiva em termos, né, de podermos pensar realmente as novas, entre aspas, versões do Édipo na contemporaneidade. Então, Eurema, é um prazer imenso de ter conosco nessa manhã. Vou passar a palavra para ti. Nós vamos ter ao final, né, como sempre, esse primeiro momento, a Eurema vai nos trazer, né, o que ela preparou. Vocês vão poder também acompanhar um pouco, né, através, né, dos slides que ela organizou para a gente hoje. E ao final nós vamos abrir para perguntas, né? Então eu só peço a todos que só façam as perguntas no encerramento, tá? Que é mais fácil para a gente se organizar ou para organizar o debate. Então, sem mais delongas, seja muito bem-vinda, Eurema. Muito obrigada, Débora, pela delicadeza das tuas palavras. Mas assim, ó, de saída, tá? Eu vou dizer. Tá falando? Tá? Tá. Ah, tá. Não, só para saber, né? Tem que ser pertinho. Ah, tá, pertinho. Para dizer para vocês, assim, ó, um pouquinho. Eu estou muito entusiasmada com essa reunião hoje, tá? Porque pela oportunidade de dividir com vocês, assim, algumas questões que eu venho estudando, enfim, em relação ao Édipo, né? Vocês sabem, alguns de vocês mais próximos, assim, sabem das minhas inquietações, tanto com Édipo como Narciso, e aí eles se encontram e dá uma confusão total, mas, enfim, eu trouxe algumas anotações que eu tenho feito ao longo desses anos para dividir com vocês. Requer o nosso encontro, tá? Bastante fantasia, que é para a gente poder imaginar as cenas de uma tragédia, tá? Mas eu acho que a gente vai compartilhar alguns recortes que eu fiz, eu acho que vai facilitar. E assim, entusiasmada, quando eu estava preparando as minhas anotações, eu pensei que eu fiquei com muita vontade de fazer alguns agradecimentos para aproveitar o lugar de estar, tá? Em primeiro lugar, eu queria agradecer a vocês todos que fazem da SIG esse espaço privilegiado de circulação da psicanálise. Tanto nos debates que a gente tem, nas conversas que temos no pátio aqui dentro, ou nas salas de seminários, que são sempre muito acalorados, porque são atravessados pelos nossos apreços teóricos. E por aí a gente vem dividindo, ao longo de mais de 3 décadas, muitas trocas, muitas mudanças, muitos projetos. E na vitalidade dessa convivência institucional, sou acionada no meu compromisso com a psicanálise.
uma licença poética, diria Freud, nesse momento, para agradecer a duas pessoas. A Mônica Cotter Macedo, com quem encontro, em uma sistemática interlocução, oportunidades de construir e produzir um pensamento teórico clínico. Ao Gilberto Chaves, meu professor de literatura e filosofia, um professor ímpar na sua qualidade como professor, mas de uma paciência benevolente com uma aluna rebelde por natureza. Então, vocês imaginem, né, o que é. E, especialmente, a meus analisandos, que surpreendem minha atenção, tensionam minha escuta e viabilizam meu fazer com a psicanálise. A todos, muitas graças. Então, o que eu trouxe hoje para esse encontro? Na verdade, são, que eu disse para vocês, assim, anotações que eu tenho feito ao longo do tempo, sempre tensionada pelas questões da clínica, tá? Então, assim, quando eu digo tensionada, é naquele sentido freudiano, né? Do estranhamento, aquela tensão, aquele ponto de tensionamento que nos faz perguntar o que temos aqui, tá? Então, são o meu ponto de partida são essas questões, né, da clínica, através da historicidade de analisandos marcados por vivências repetidas. Isso é bem importante que para vocês me acompanharem. Então, eu estou pegando um eixo, esses analisandos com uma historicidade de vivências repetidas de intensidade, as quais ficam aquém das condições de processamento psíquico, traçando um sujeito rasurado em seus recursos subjetivos, atordoados nas produções do inconsciente, ou seja, as características, a qualidade das produções do inconsciente, um ato falho. Um ato falho passar, por exemplo, a 200 por hora num sinal fechado e dizer, não vi, não percebi. Tá? Então, todas essas produções do inconsciente, os sonhos atravessados por pesadelo, mas nós vamos chegar com mais vagar lá. Então, esse sujeito que com frequência interroga-se, quem sou eu? Não é quem eu sou. Essa pergunta, quem eu sou, é de uma outra área, tá? É de um outro padecimento, né? Aqui é quem sou eu? É esse eu a questão. Esse sujeito que se desconcerta, se estranha nas demandas de seu desejo e da sua sexualidade. Então, o que eu estou convidando vocês para me acompanhar? São relatos, histórias do vivido, tá? Do vivido, como Freud está dizendo lá em 20 no Além, no vivido, na experiência, no trauma, na intensidade e dor. Esses serão, vamos dizer assim, os meus marcadores para a revisão teórica na obra do freudiana. Que revisão? Especialmente, tá? Projeto, os textos de 14, o Além do Princípio do Prazer, o id, o ego, inibição, sintoma, angústia, luta e melancolia e o problema econômico do masoquismo. Bom, aqui, nesse ponto, eu estou atravessada por todos os efeitos de angústia que me provocaram a pandemia. Tá? Então, aqui foi meu escape, tá? Me reuni com esses textos freudianos e me aproximei repetidamente com o texto da tragédia do Édipo Rei e Édipo em Colono de Sófocles. Então, vocês imaginem como é que foi que eu me ajeitei, espremida entre Freud e Sófocles, tá? Esse era o tamanho da pandemia. Então, para iniciar, né,
Vamos iniciar com quem nos identificamos e que dá nome para esta casa. E como não poderia ser diferente, com recorte de uma carta. Uma carta de Freud, a carta 142, de 15 de 10 de 1897. Diz ele na carta: ser totalmente honesto consigo mesmo é um bom exercício. O único pensamento de valor universal foi dado a mim. Também encontrei em mim a paixão da mãe e os ciúmes do pai. E agora considero isso um evento universal da primeira infância, embora nem tão cedo quanto nas crianças histéricas. Cada um dos ouvintes já foi, no germe e na fantasia, um tal Édipo. E antes da realização do sonho, aqui tornado realidade, ele recua, assustado, com toda a quantidade de recalcamento que separa seu estado infantil de seu estado atual. Minha atenção desliza para o primeiro parágrafo da carta freudiana, a saber, paixão, ciúmes, competição, estas intensidades que fermentam pesadelos, diferente dos efeitos das excitações, as quais topicamente circulam e disfarçadam, se realizam em desejos sem censura na extensão dos sonhos. Então, o que eu estou marcando aqui, tá? Como eu disse, são histórias produzidas no campo do inconsciente do sujeito. Então, não são os sonhos que se repetem, são os pesadelos. É o que o Freud está dizendo em 20, no Mais Além, tá? Aonde ele faz, evidentemente, toda uma recomposição da teoria dos sonhos que até então, até ali, estava interpretada como essa possibilidade de realização de desejos, que continua, evidentemente, mas aqui ele está abrindo para uma outra produção, né? E que produção são essas? Essas produções de intensidade. Então, revisando e relendo muitas vezes a tragédia do Édipo, eu descobri ali, na força desse texto, encenando a diversidade social, a política, a vida coletiva, permeada pelo falatório, por intrigas, pelo silenciamento de acordos, pela corrupção do poder. Resultado: a polis desvalida e o sujeito desamparado. Muita calma nessa hora. Não vou falar de tudo isso, eu só vou falar do sujeito, tá? A polis fica para outra oportunidade, ou também nas contribuições de vocês, sem dúvida. Eu me lembrei agora, e outras pessoas aqui sabem disso, do Luiz Cláudio. Luiz Cláudio é uma pessoa, um psicanalista de São Paulo, e que é uma pessoa maravilhosa para se ter interlocuções, e foi meu supervisor e orientador de tese. Então, quando a gente chegava assim com várias coisas, né, ele dizia: tá tudo muito interessante, mas vai ter que escolher um, tudo não vai dar. Então, vou escolher, tá, o eixo pelo qual eu estou dizendo que eu estou aqui. Então, pluralizei minha atenção à fala de outros protagonistas em cena. Então, o que eu fiz aqui com a tragédia? Quando eu digo eu fiz, eu não alterei nada, tá? Eu só girei um pouquinho o globo. Ao invés de estar centrada em Édipo, eu circulei nos outros atores em cena, especialmente Jocasta e Lai, tá? E toda essa circulação, ou seja, ao invés de começar pela primeira cena da tragédia, ampliar essa cena. Então, do que se fala aí, né? Se fala do desespero, é isso que eu queria que vocês imaginassem, mas imaginem assim, com intensidade, tá? O desespero do Édipo mediante a interrogação sobre si.
esse não ser quem se pensa que é, atravessado pela força dos efeitos deste enigma, naquele momento ainda indecifrável. Ou seja, reparem a questão do eu. Então, percebem? É a produção de Sófocles, mas igualmente é Freud em Além do Princípio do Prazer. Então, os fios que vão alinhavar a minha contribuição para conversar com vocês é experiência, intensidades, diferença, dor e ambiguidade. Então, o que eu estou grifando, tá, é a experiência de transbordamento de angústia, na qual o sujeito rodopia nas suas condições de ser, desalinha o sentido entre as cenas, os recursos psíquicos escoam, e esta é a intensidade do efeito da experiência traumática. Essa sensação do sujeito em si mesmo, no si mesmo, tá? De atordoamento psíquico. É isso que é a pergunta, essa que é a interrogação. E essa é a historicidade, né, que a gente, com tanta frequência, estamos escutando na clínica, tá? E recentemente, muitos de vocês tiveram no curso com a Cici, né, num sábado de manhã aqui na SIG, aonde ela marcou, né, a, a caracterização do padecimento, né, da dor, essa fratura, né, essa dor de fratura exposta psíquica, né, nesses sujeitos que atravessam a clínica na contemporaneidade. Então, o que a gente vai escutando, que são relatos marcados pela ausência da presença da função do semelhante com o outro. Considero, portanto, que a transgressão à lei da alteridade é a intromissão, é a apropriação de um sobre o outro. Isso significa que a aparelhagem psíquica opera em curto. Estou lá no projeto. Como se as sinapses se dão entre fios desencapados. E a subjetividade fica craquelada. Tá? Então, é com esse contexto teórico que eu estou convidando para vocês para que a gente se aproxime, né, de algumas cenas ou do diálogo, né, de algumas cenas no Édipo Rei, tá? Então, o que eu vou pedir para vocês imaginarem, tá? Uma cena com muita intensidade, né, provocada pela revelação de Tireses de que fora Édipo quem assassinara o pai, quem assassinara Laio. Édipo interpreta como uma ameaça, uma armação. Reparem a questão persecutória, né? Entre Tiresias e Creonte. É como se ele dissesse: vocês estão armando isso para mim, isso não é possível. E aí ele manda buscar o servo, e eu estou usando as palavras exatamente como estão na tragédia, que teria sido testemunha ou estaria presente na cena desse encontro, né? Como aí aparece, né? A prova do fato, entende? Do acontecimento. E ao mesmo tempo disso, então vocês imaginem que cena, né? Ao mesmo tempo entra um mensageiro, e assim, esse outro personagem, esse que traz a mensagem, tá? Com a notícia da morte de Políbio, até então, para Édipo, seu pai. Tá? Então, vocês imaginem tudo isso. Então, é caos, assassinato, traição, vingança, incesto. Nessa cena, assim, entra Jocasta com uma expressão tipo: por que tudo isso?
nem é para tanto. O que está se passando aqui? Lânguida, assim, né? E aí, então, nós vamos ver ah, o diálogo, né, de um Édipo, de um sujeito desesperado e a interlocução com Jocasta. Olha aqui, ó, tá copiado do livro, tá? Mas tá recortado. Édipo, mas à mercê do medo eu me encontrava. Jocasta, pois deixa de afligir teu coração. Édipo, dormir com minha mãe ainda me assusta. Jocasta, fará sentido padecer humano se o acaso impera e a previsão é incerta? Melhor viver ao léu, tal qual se pode. Não te amedronte o enlace com tua mãe, pois muitos já dormiram com a mãe em sonhos. Quem um fato assim iguala a nada, faz sua vida bem mais fácil. Que te importa saber de quem se fala? Esquece, é vão rememorar palavras. A intensidade narcísica na fala de Jocasta é a expressão da indiferença em relação ao desespero do outro. É isso que eu estou marcando, entende? É diante do desespero de essa indiferença. Né? Então, me refiro aos analisandos que chegam sob o efeito da indiferença do outro. É a experiência, o vivido dos efeitos da intromissão, da paixão narcísica, e a quantidade nesse excesso não liga. Portanto, esse efeito que o sujeito nos relata de vácuo, vertigem, vazio. E é exatamente o que o Freud está dizendo ali em 20, né, que o sujeito não associa uma cena com a outra, é sobre o efeito dessa quantidade, né? Então, tem o que o Freud diz lá, uma fragilidade, um empobrecimento do ego, do eu, né? E tem toda essa questão psíquica, porque até ali o que o Freud estava falando, que uma cena a posteriori ressignifica a anterior. Aqui que ele está dizendo quando se atravessa no sentido de efeito. Essa quantidade, essa intromissão não tem isso aqui, tá? Que vai ser possível, evidentemente, num processo de análise. Então, poderíamos traçar uma imagem assim: intromissão, apropriação psíquica, indiferença, diferença, desmentido. Então, esse sujeito experimenta ser o objeto do desmentido, ele próprio ali. Reparem, bom, aí nessa cena que nós estamos falando, Jocasta sai, né? E daí chegam todos os outros personagens e tal, e ela sai da cena e se suicida, se enforca, tá? E aí temos essa fala do Édipo. Se prévio ao mal existe um mal maior, a mim coube vivê-lo. Esse horror é meu, e ninguém além de mim é forte suficiente para suportá-lo. Me revelo o filho de quem não devia nascer, o esposo de quem não devia ser, o assassino de quem não devia matar. E aí, ele, então, tem essa cena e ele se reconhece, né, nessa interrogação.
quem sou eu? Porque se eu não sou tudo isso, quem sou eu? Ao reconhecer-se juiz assassino, olha a ambiguidade aqui, é no mesmo ser, juiz assassino, esposo filho, irmão pai, carrega em si mesmo a ambiguidade do seu discurso. Na interpretação de Vernon, ele diz: a ambiguidade de suas palavras não traduz a duplicidade do seu caráter, que é feito de uma só peça, mas, mais profundamente, a dualidade de seu ser. Édipo é duplo. Ele constitui por si mesmo um enigma, cujo sentido só adivinhará quando se descobrir em tudo, ao contrário do que ele acreditava e parecia ser. Nestes analisandos, a experiência em serem um objeto da indiferença do outro, dominados pela instabilidade das pulsões de vida e de morte, carregam na ambiguidade de seu discurso a dor de não saberem o que são no si mesmo. No mesmo movimento, não se veem sendo para o outro. São processos de análise que requerem um trabalho exigido nos matizes sinistros da melancolia para o devir da possibilidade de um trabalho de luto. Quando então o sujeito pode processar e elaborar, construindo o caminho de analisabilidade para reconhecer-se entre diferenças. Assim, na minha leitura, Édipo Rei, ao reconhecer-se, quando Édipo se reconhece na culpa, na responsabilidade. Quando eu digo responsabilidade, não é da área do direito, é a responsabilidade de encarregar-se, assim, na ambiguidade de seu discurso, na minha leitura. Édipo, rei, se faz sujeito ético. Recorto das produções de Sylvia Bleichmann sobre o tema da ética, pontos de ancoragem para o meu raciocínio. Compartilho com vocês a citação da Sylvia, porque é muito... Eu não saberia reproduzir com tanta clareza. Esta é a questão mais importante no tema da ética. Não alcança com a renúncia a uma ação. É necessário que o sujeito sepulte o desejo de realizá-lo, ou se envergonhe quando esse desejo retorna. Isto me parece muito importante, porque põe o acento na psicanálise que está destinado ao sujeito da ética. O método como tal é impensável sem um sujeito ético. Além disto, esse é um sujeito que não somente sente vergonha, mas também culpa. E não somente culpa, senão culpa pelo não realizado. E não somente pelo não realizado, senão culpa pelo somente desejado. Nesse sentido, poderíamos dizer que o método não pode ser aplicado fora destas linhas. Então, Édipo Rei protagoniza em cena o sujeito ético. Agora nós vamos ter que fazer um pulo, tá? Porque até eu vou daqui a pouco vai me cortar. Tá, mas vai ser bem bacana. É o seguinte, daqui de Édipo Rei, nós vamos para Édipo em Colono. Em termos de produção de tragédia, são, né, 3 décadas, porque foi o tempo que Sófocles escreveu Édipo em Colono. O que eu quero, né, ancorada nesta leitura, né, que eu faço, tanto da intensidade, como dos efeitos da intensidade, da intromissão, e essa cena de reconhecer-se esse sujeito, né, eu fui lá em Édipo, em Colono, e recortei, tá? O encontro de Teseu e Édipo. Tá? Teseu.
Muita gente falou-me no passado da sanguínea mutilação dos olhos. Por isso eu sei quem és, filho de Laio. E o que escutei ao vir só me confirma. Teus andrajos, teu rosto decomposto, denuncio. És quem és. Compadecido te interrogo, Édipo funesto. Súplice recorres à urbe e a mim querendo o quê? Amparado por moça sem fortuna. Teu ato terá sido assim terrível a ponto de eu recuar? Ouço o relato. Olha que espetáculo isso, gente. Aconteceu uma coisa? É que ela não vai conseguir, vai ficar escuro para ela ler. Não, eu enxergo bem qualquer coisa. Não, deixa eu ligar a luz. Ah, perfeito. Obrigada. Tem. Vai baixar aqui, vai ligar. Não, mas eu estou enxergando. Tá. Não, mas não precisa ficou luz. melhor. Não, mas ficou melhor agora aqui. Ah, tá. Vocês entendem? Só vou retomar. Teu ato terá sido assim terrível a ponto de eu recuar, né? Quantas vezes escutamos isso? Não sei se tu vai aguentar o que eu tenho para te contar. E ele diz: ouço o relato. Recordo que também cresci no exílio como tu. Mais do que ninguém, no exílio minha própria cabeça pus em risco. Não posso agora te virar as costas, negar ajuda a quem provém de alhures. Sou ser humano e sei que o amanhã não me pertence mais do que a ti mesmo. O Édipo diz. Tá entendendo? Não padeci, Teseu, um mal, mas muitos. Teseu, o que provoca dor tão desumana? E quem renegaria, olha que lindo isso, quem renegaria o bem-querer de alguém assim? Devemos partilhar com hóspedes o fogo da lareira. Um suplicante pio recorre a nós, quer dar-me o sumo, dom e a nossa polis. Merecedor de respeito, o arvoro em residente, acolho o seu favor. Se o estrangeiro prefere estar aqui, zela por ele. Mas, se tens em mente ficar comigo, ancião, farei cumprir tua decisão. Será tal qual escolhas. Enfim, o testemunho de Édipo encontra na escuta de Teseu a recomposição de memória para elaborar uma versão própria. A experiência autoritária recompõe o ritmo necessário a construções de possibilidades. Édipo em Colono é o sujeito de análise. Estou em acordo com Silvia Bleixo. O sujeito ético, si mesmo como o outro, é o alcance do método da psicanálise. Essa é a primeira parte. Tá bem o tempo, mais ou menos? Tá? Não, mas eu queria escutar. Então, como eu disse, né? Foi anunciado que eram versões, então eu trouxe uma outra versão que eu também escolhi entre tantas. Um dia a gente pode, quem sabe, ver cada uma. Mas nessa versão é um Édipo romeno, que eu acho que muitos de vocês que trabalham com a mitologia e tal devem saber. Mas eu gostaria de contar para vocês essa versão. De novo, eu copiei, eu só não copiei integralmente, mas o que está escrito tá como está na literatura. E daí eu conto isso para vocês e a gente abre para conversar, tá? Um Édipo romeno. Não estamos mais em Tebas, nem em Corinto, mas num lugarejo campestre, tão pequeno que se esconde anônimo no verde. Nada de linhagem principesca, nada de palácio real, mas sim a choupana de um camponês proprietário de vinhas. Nada de Apolo, nem de oráculo de Delfos, mas 3 fadas que, depois das parteiras, velam o nascimento da criança.
São elas que no terceiro dia vêm assombrar o sonho da mãe para contar de antemão o destino do recém-nascido. Sem saber, sem querer, esse filho matará seu pai, dormirá com sua mãe e vociferará na casa que comandará como senhor soberano. Avisados das infelicidades que os espreitam, os pais, em vez de matar o filho, o fecham numa pipa que o pai, com um pontapé, faz rolar até o Danúbio. Abandonado na sua prisão de madeira redonda e flutuante, o enjeitado desce o curso do rio. Barqueiros o veem, o recolhem, o criam. Chegada a idade adulta, toma a estrada. No caminho, ao passar pelo lugarejo em que nascera, cruza com um desconhecido, seu pai, que lhe pergunta por que anda assim. É lindo, porque ele pergunta por que anda assim. É claro que se essa criança estava amarrada, um adolescente ou um jovem andava com uma deficiência. E ele responde que está procurando se estabelecer. Um faz uma pergunta, outro responde outra coisa. Então o homem o contrata como guardião do vinhedo. Dá-lhe a tarefa de ficar de sentinela durante a noite com um fuzil na mão e de atirar em qualquer pessoa que se aproximasse sem luz antes que o galo cantasse. Durante um mês, tudo correu bem. Mas em uma bela noite, por descuido, o patrão vem sem trazer, conforme o combinado, seu sinal luminoso. O filho, aplicando a senha ao pé da letra, o visa, atira e o faz cair morto ao primeiro tiro. Transcorrido 2 semanas, a viúva convida o rapaz para ocupar em sua casa o lugar de seu defunto marido. Ele aceita de pronto, muito contente. Ele, o errante, por encontrar finalmente raiz e moradia. Eis-nos então na noite de núpcias, ambos estendidos, mãe e filho, lado a lado. Quando estão prestes a passar ao ato, trocam algumas palavras. Surpresos, descobrem o que são um para o outro, uma mãe e seu filho. Se o parricídio ocorrera, o incesto materno foi evitado. O filho, o marido, poderá tomar conta da mãe pelo resto da vida e reinar sem contestação sobre a riqueza doméstica. Então, essa era a versão, né, que eu trouxe também para compartilhar com vocês. E antes que a gente abra para, porque eu quero muito escutar vocês, eu queria fazer um agradecimento muito especial à Mariana, diretora de comunicação da CIE, porque ela que vestiu a rigor a apresentação que vocês acabaram, que eu acabei de compartilhar com vocês. Mas, além disso, a Mariana foi uma companhia atenta e generosa nas últimas semanas. Então, muito obrigada e gostaria muito de escutar vocês.